Ah, mas eu não consigo me organizar porque a minha rotina muda o tempo todo. É justamente por isso que você precisa se organizar. Se organizar e ter rotina, né, e enfim, planejar ali o que que você vai fazer na sua semana, não tem a ver muito com você querer controlar tudo, mas sim sobre você, saber lidar com as coisas novas que vão aparecer pelo caminho, pra vo te faz ter uma flexibilidade um pouco melhor do que se você não tivesse plano nenhum. Eu já vou explicar mais ou menos por que que isso acontece, né. Quando você não tem nada, você não faz uma lista sequer, sabe, que é um dos mecanismos mais simples que a gente tem pra se organizar. Você não tem a mínima noção do que vai acontecer no seu dia, sabe, ou na sua semana. E aí, quando aparece alguma coisa nova, você acha que você tem que resolver essa coisa nova ali e agora. E como você não tem ali a visão do que você tinha pra fazer já, né, de plano, vamos dizer assim, só que você não planejou, então não tem meio que um plano, você acaba esquecendo essas outras coisas, e aí no dia seguinte, daqui 2 dias, você fala: "Caramba, tinha aquilo lá pra fazer, né. Putz, esqueci totalmente, porque apareceu aquele imprevisto e não sei o quê". E aí você fica, dando essas desculpas, vamos dizer assim, de que: "Ah, não deu pra fazer, né, porque a nossa vida tá sempre apagando um incêndio, que não sei o quê", mas espera aí, será que esse incêndio tinha que ser apagado ali naquele momento mesmo? Ou foi só o calor do momento ali falando? Ou, digamos que você chegue a essa conclusão: "Sim, era um incêndio que eu teria que apagar ali naquele momento", beleza. Você pensou o que fazer com as outras coisas que você já tinha pensado em fazer no dia? O que que você vai fazer com essas coisas? Você vai simplesmente ignorar? O que que você vai fazer com elas? Você vai reduzir para fazer um pouquinho ainda hoje ou você vai passar para o dia seguinte? Quando você tem um plano, quando você sabe minimamente o que que você tem para fazer no dia, nem que seja uma lista. Eu tenho essas coisas na minha lista de hoje, pronto, acabou. Isso já serve para você como uma base. Você tem um sistema onde você pode olhar e pode enxergar espaços para você adaptar, entendeu? O que você tem para fazer, a sua organização. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu sou aqui da Lanisa, né? A Lanisa é a minha empresa que ensina organização pessoal, mas eu também tenho outra profissão. Eu sou artista, sou dubladora. E, enfim, essas duas profissões, né? Como elas são de autônomo, eu não tenho um horário muito fixo para fazer. Então é muito comum na mesma semana surgir um horário de dublagem pra fazer, às vezes de um dia para o outro. Às vezes no mesmo dia um cliente aqui da Lanisa me pede pra remarcar, mudar de horário para o mesmo dia. Ou: "Poxa, Vivi, você tem um horário, na sexta, tal?". E aí eu tenho que, né, dar uma olhada, fora as outras coisas que eu tenho pra fazer, né. Eu tô estudando pra mestrado, pra fazer mestrado, eu monto aqui os conteúdos, né, da Lanisa, enfim. Então assim, é muita coisa pra eu fazer, e se eu organizar minha semana, considerando que tudo vai fluir do jeito que eu coloquei no papel, segunda-feira eu já estaria aos prantos, assim, porque na segunda-feira isso já ia quebrar. Então como é que eu faço, né, considerando esse mundo, né, e essa característica que eu acho que é comum hoje pra maioria das pessoas, de das coisas mudarem o tempo todo, para que eu consiga me organizar e não fique sobrecarregada, não fique me sentindo culpada também por mudar planos, sabe, que é algo que vai acontecer, algo normal, que provavelmente vai acontecer com você todo dia. No domingo eu pego e eu faço a minha agenda. Eu começo colocando os compromissos fixos, né, aqueles que eu, tenho hora meio que pra fazer, então, é a sessão do cliente tal, na hora tal, no dia tal, aí eu boto lá. É a academia, que normalmente eu vou nos mesmos dias e horários. E alguns outros compromissos, assim, que tem hora, tal, ou que é muito importante que eu faça naquele dia, sabe. Então eu vou primeiro esses. E aí depois eu vou vendo os espaços que sobraram. Ah, tá, aqui é segunda eu tenho 2 tarefas fixas, dá pra colocar mais 2, por exemplo. Eu tenho também uma noção, assim, da questão de quantas tarefas eu vou conseguir fazer nesse dia, essas tarefas que eu tô colocando, elas são muito grandes, são muito pequenas, mas isso aí já é assunto para outro vídeo, né, que tem a ver com prioridades. Mas aí, enfim, aí eu vou vendo ali os espacinhos vazios que ficaram, eu vou alocando outras tarefas, que também são importantes de eu fazer, só não tenho um horário fixo, né,
pra eu fazer naquele momento, mas aí eu vou encaixando. E eu faço uma coisa também pra poder ter esse trunfo aí da flexibilidade, né, de adaptar a rotina quando alguma coisa nova aparecer, que é deixar espaços vazios de propósito. Então, eh, digamos que eu tenho segunda, terça e quarta ali preenchidinha. Quinta-feira, normalmente eu não loto a minha quinta. Eu deixo ali um espaço vazio na quinta-feira, né. Eu sei que dá pra colocar mais uma tarefa, mas eu não coloco de propósito. Por quê? Porque vai que na terça aparece alguma coisa nova pra eu fazer nessa terça, e aí um compromisso, que eu tinha planejado inicialmente pra fazer na terça-feira, eu vou ter que passar ele pra quinta. Por que que eu passo ele pra quinta? Por que que eu consigo fazer isso? Porque eu deixei um espaço vazio. E aí eu não preciso remodelar toda a minha semana, sabe, eu só encaixo ali, num espaço vazio que eu deixei de propósito. É como montar um quebra-cabeça sem querer, ocupar, né, sem querer encaixar todas as peças de uma vez, né, você ir montando o quebra-cabeça da forma que ele tem que ser, né, devagar. "Ah, aqui falta uma pecinha, tá, agora eu encaixo", dessa forma. Que eu acho que muita gente se frustra, né, porque monta a semana de um jeito muito quadrado, né, como eu costumo dizer, todos os horários super preenchidos. Isso aí é muito perigoso, sabe, porque tem muitas chances de alguma coisa sair do esperado. E aí, se alguma coisa sair do esperado, isso pode te afetar muito. E afetar os outros compromissos que você ainda tinha pra fazer no dia, sabe? Porque pensa comigo, ter tudo bonitinho ali, sem nada, sabe? Nem um espacinho pra você respirar, é como ter uma semana que é utópica, né? Você não pode ficar doente. Você não pode ter alguém pedindo um favor pra você, sabe, nem que seja uma coisa pequena, mas assim, não pode. Hoje eu tô com um horário sempre apertado, né, todos os dias com um horário muito bem preenchido. Você acaba não deixando espaço até pra vida entrar, né, coisas boas que podem acontecer que você não vai deixar entrar por conta disso. E aí eu quero que você fique com essa lição do final do vídeo, que é o seguinte: a rotina, ela precisa ter espaço para os imprevistos, porque os imprevistos fazem parte da rotina. Eles não são algo, surpreendente, sabe? Eles provavelmente vão acontecer e a gente tem que encarar eles dessa forma. Então é ter um sistema flexível, que considera que a vida pode acontecer. E quando você aceita isso, né, se organizar fica muito mais fácil e fica muito mais leve também. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e dar o like aqui embaixo. Até o próximo vídeo.